Você já teve aquela sensação de montar um look perfeito na cabeça? Mas, ao se olhar no espelho, algo parece simplesmente errado? Nada está fora do lugar. E ainda assim, o visual não ficou legal como você imaginava. Pois bem, muito se fala em combinações de looks e peças que valorizam, mas existe uma verdade que quase ninguém fala. A sua roupa íntima pode estar te sabotando? Sim, o erro pode estar por baixo. Hoje, eu vou te revelar os segredos da roupa íntima que separam as mulheres que sempre parecem impecáveis daquelas que, sem perceber, estão arruinando o próprio visual. Vamos falar qual cor funciona melhor do que o nude sob roupas brancas. E o motivo vai mudar a forma como você se veste. As peças íntimas certas não são apenas um detalhe, são a arma secreta das mulheres elegantes. E a maioria erra exatamente aí. Você não precisa reformar toda a sua gaveta de lingerie, mas precisa parar de cometer os erros críticos que sabotam o seu estilo. Então aproveita e compartilha esse vídeo com aquela amiga querida que também precisa desses conselhos. Número 1. Regras do invisível. Essa dica você vai querer levar para a vida. A verdadeira elegância começa naquilo que não se vê. Um vestido perfeito, uma calça bem cortada, uma postura impecável. Tudo pode ser comprometido por um simples detalhe: a roupa íntima errada. As marcas no tecido, o contorno aparente ou a cor visível sob o branco são pequenos deslizes que quebram o equilíbrio de um look e tiram aquele ar de cuidado natural que toda mulher elegante transmite. Por isso, dominar as regras do invisível é essencial. São truques simples, mas que transformam o caimento e a percepção de sofisticação em segundos. A primeira regra parece óbvia, mas quase ninguém segue. Roupa íntima branca não deve ser usada sob roupa branca. O branco reflete a luz e, em vez de se disfarçar, ele aparece ainda mais. O segredo está em escolher tons que se misturam ao subtom natural da sua pele. E é aqui que a maioria das mulheres descobre um novo mundo de possibilidades. Para peles claras ou rosadas, os tons de vermelho médio, como o vermelho cereja, terracota ou até um rosado fechado, desaparecem sob o tecido branco. Essas tonalidades refletem de forma semelhante a pele clara e criam uma transição quase imperceptível entre o corpo e a roupa. Para peles morenas, oliva ou douradas, o vermelho já começa a contrastar. Nesses casos, tons como caramelo, bronze, pêssego queimado ou chocolate claro são os mais eficazes. Eles se misturam ao brilho quente da pele e somem sob tecidos finos, sem precisar recorrer ao branco ou ao bege tradicional. Já para peles negras ou muito escuras, o truque muda completamente. O vermelho tende a ficar visível, mas tons de vinho profundo, cobre, marrom intenso, cacau e até berinjela escuro criam uma harmonia visual perfeita. Essas cores refletem o calor da pele e se tornam praticamente invisíveis sob roupas claras, preservando o refinamento e o mistério da elegância discreta. Independentemente do tom, o princípio é o mesmo. A lingerie ideal deve se fundir à pele, não ao tecido. É ela que garante aquele acabamento impecável, em que nada marca, nada sobra e tudo parece naturalmente equilibrado. Outro ponto essencial é o acabamento. Rendas, laços e bordados são lindos, mas tem hora e lugar. Sob roupas ajustadas, o ideal é escolher peças lisas, sem costuras e de microfibra leve, que deslizam sob o tecido e desaparecem completamente. Elas não apenas evitam marcas, criam uma linha visual contínua que dá fluidez à roupa e suavidade ao movimento. E há ainda um detalhe que poucas mulheres sabem: o tom do seu nude deve mudar conforme a estação. No verão, quando a pele ganha cor e luminosidade, os tons de nude dourado ou pêssego funcionam melhor. No inverno, os beges rosados ou mais frios se integram com mais naturalidade. Essa adaptação sutil faz toda a diferença na harmonia do visual. Número 2. Escolha o sutiã certo para cada tipo de roupa. Poucas coisas são tão frustrantes quanto montar um look incrível e perceber minutos depois que o sutiã está arruinando tudo. Pode ser uma alça aparecendo, uma costura marcada, um bojo deformado ou simplesmente aquele volume estranho que tira a harmonia da silhueta. A verdade é que nenhuma peça, por mais cara ou elegante que seja, consegue disfarçar um sutiã errado. O primeiro passo é entender que cada tipo de roupa exige um tipo de sustentação diferente. E o erro mais comum é tentar resolver tudo com um único modelo para o dia a dia.
Na prática, um guarda-roupa funcional começa pela variedade certa de bases, porque o sutiã certo pode transformar completamente o caimento de uma blusa, de um vestido ou até de uma camiseta simples. O sutiã t-shirt, por exemplo, é o verdadeiro coringa da elegância discreta. Ele tem bojos suaves, sem costuras aparentes, e se torna praticamente invisível sob roupas ajustadas. É aquele que garante um acabamento limpo e natural, ideal para quem busca conforto sem abrir mão da sofisticação. Já o sutiã meia-taça, conhecido também como balconete, é o aliado perfeito dos decotes mais amplos. Ele valoriza o colo com sutileza, sem exagero, e é insubstituível sob peças com cortes quadrados, ombros à mostra ou tecidos estruturados. É um modelo que combina feminilidade e firmeza, projetando o busto de forma elegante e natural. Para roupas com decote profundo, como vestidos envelope ou blusas cruzadas, entra em cena o sutiã com decote em V. Ele acompanha a linha do corpo e permite ousar no corte da roupa sem medo de mostrar demais. Esse modelo alonga visualmente o tronco e cria uma postura mais confiante, o tipo de detalhe que muda completamente a impressão que o visual transmite. E claro, existe o clássico tomara que caia, indispensável para momentos em que a leveza e a pele exposta pedem protagonismo. Mas aqui mora um segredo: o conforto depende da estrutura. Prefira modelos com faixa mais larga, silicone interno e bojos firmes, que sustentam sem escorregar. Os modelos tipo long line, que se estendem um pouco abaixo do busto, oferecem ainda mais segurança e estabilidade, especialmente para quem tem seios médios ou grandes. Nos últimos anos, surgiram também alternativas modernas que ampliam as possibilidades. Adesivos, fitas modeladoras e protetores de mamilo são opções discretas e funcionais para ocasiões em que o sutiã tradicional não se encaixa. As fitas modeladoras, conhecidas como boob tape, permitem ajustar o formato e a sustentação conforme a roupa e funcionam surpreendentemente bem até em seios maiores, quando aplicadas da maneira correta. Já os protetores de mamilo são perfeitos para tecidos muito finos, festas de verão e produções minimalistas, nas quais menos é mais. Número 3. Calcinha certa no tamanho certo. A calcinha é uma daquelas peças que quase ninguém vê, mas que define o sucesso ou o fracasso de qualquer produção. Ela parece um detalhe, mas o seu caimento pode transformar completamente o visual de uma calça, de um vestido justo ou até de uma saia leve. E, infelizmente, é também um dos erros mais comuns entre as mulheres: usar o tamanho errado. Quando a peça é pequena demais, ela marca, corta o quadril, cria saliências onde não existem e compromete a harmonia da silhueta. Quando é grande demais, o tecido sobra, forma dobras e dá um ar desleixado, mesmo sob roupas de tecido espesso. Por isso, a primeira regra é simples: vista o conforto antes do número. O tamanho ideal é aquele que desaparece sob a roupa e que você quase esquece que está usando. Uma dica prática é experimentar um número acima do habitual. Isso não significa que o seu corpo mudou. Significa apenas que cada tecido e cada corte tem uma elasticidade diferente. Uma calcinha levemente mais folgada cria uma superfície lisa, sem linhas marcadas, o que garante aquele acabamento impecável, principalmente sob calças brancas, vestidos retos e saias de tecido fino. Mas o formato também importa. E muito. Assim como o sutiã deve acompanhar o corte da blusa, a calcinha deve respeitar o desenho do seu corpo e o tipo de roupa que você pretende usar. Modelos de cintura alta e laterais mais cavadas, por exemplo, são grandes aliados de quem busca suavizar o abdômen e alongar as pernas. Eles criam uma linha visual contínua e favorecem a postura, além de trazer conforto e firmeza. São perfeitos para mulheres com corpo tipo maçã, que costumam ter a região da barriga mais saliente. Para quem tem o corpo tipo pera ou ampulheta, com quadris mais marcados, as calcinhas de cobertura média ou total são as mais equilibradas. Elas evitam o desconforto e impedem que o tecido se mova ao andar ou sentar, mantendo tudo no lugar sem apertar. Já as mulheres com corpo mais retangular ou triângulo invertido, ombros mais largos e quadris discretos, se beneficiam dos modelos biquíni ou chic, que adicionam volume visual e destacam o contorno do quadril de maneira sutil e feminina. O segredo está no equilíbrio. O formato certo deve valorizar o corpo e desaparecer sob a roupa, criando uma aparência natural, limpa e elegante.
E claro, isso também depende do tecido. Prefira materiais respiráveis, como o algodão para o dia a dia e microfibras leves para quando o foco for o caimento perfeito. Evite costuras grossas e rendas sob roupas coladas. Elas são lindas, mas devem ser usadas com intenção, nunca por hábito, pois vão ficar em evidência dependendo da roupa. E falando em roupas, muitas vezes não sabemos o que vestir, mesmo com um guarda-roupa lotado. Para ajudar as mulheres que passam por isso, eu criei o Guarda-Roupa Inteligente. É um e-book que mostra como criar até 120 looks diferentes a partir de apenas 16 peças-chaves, eliminando a dificuldade de sentir que temos um guarda-roupa lotado, mas que nada combina com nada. Se você quiser gastar menos e se vestir melhor, vai adorar ter esse guia disponível em seu celular ou computador. Após o vídeo, clique no primeiro comentário abaixo e garanta o seu. Número 4. Acertar o tamanho do sutiã? Acredite, cerca de 85% das mulheres usam o tamanho errado de sutiã, e não é culpa delas. Cada país usa um sistema diferente de medidas, e até as marcas seguem padrões próprios. Por isso, mais importante do que decorar números é entender como descobrir o seu tamanho real, de forma simples e universal. Então vamos esquecer as numerações, ok? Pegue uma fita métrica e siga comigo! Você vai precisar de duas medidas fundamentais. A primeira é a medida da base, que fica logo abaixo do busto, onde o sutiã se apoia. A segunda é a medida do busto, que corresponde à parte mais cheia dos seios. Fique em pé, relaxada e envolva a fita logo abaixo do busto. Ela deve ficar firme, mas confortável, sem apertar. Essa é a sua base de sustentação e é ela que determina a estrutura do sutiã. Depois meça o busto. De preferência, use um sutiã leve, sem bojo nem enchimento. A fita deve passar na altura dos mamilos e ficar reta nas costas. Essa é a sua medida de volume. Então, se você chegar em uma loja que não seja possível experimentar o sutiã, você já sabe a sua medida em centímetros? Cada marca tem variações e o formato do corpo também influencia. Por isso, o ideal é sempre analisar diferentes modelos. Algumas lojas contam com consultoras especializadas que sabem identificar não só o tamanho, mas também o formato mais harmonioso para o seu corpo. Também observe alguns sinais. Se o sutiã possuir bojo, ele deve acomodar bem os seios, sem sobras nem transbordamentos. As alças devem sustentar sem marcar os ombros, e o centro do sutiã deve encostar no peito sem afastar. E lembre-se de um detalhe técnico: o sutiã deve ficar confortável no primeiro gancho, porque ele vai se ajustando com o tempo e as lavagens. Número 5. Shapewear modeladores. Durante muito tempo, o shapewear, ou modelador, carregou a fama de ser sinônimo de desconforto. Peças apertadas, difíceis de vestir, que sufocavam o corpo em nome da estética. Mas a verdade é que o conceito moderno de shapewear é completamente diferente. Hoje, ele deixou de ser uma armadura para se tornar uma ferramenta de elegância. Moldar sem apertar, realçar sem disfarçar. O objetivo não é transformar o seu corpo em algo que ele não é, e sim ressaltar o que ele tem de mais bonito, suavizando linhas, equilibrando proporções e garantindo um caimento perfeito das roupas. É como o forro de um vestido bem feito. Ninguém vê, mas o resultado é outro nível de acabamento. O primeiro passo é entender que o shapewear não é um tamanho a menos, como muitas mulheres acreditam. Ele deve abraçar o corpo, não comprimi-lo. O segredo está na escolha da compressão certa para o seu objetivo. Se o foco é suavizar a região abdominal, os modelos de cintura alta, em formato de calcinha ou shortinho, são os mais eficazes. Eles firmam o abdômen, melhoram a postura e criam uma linha contínua entre a cintura e o quadril, sem formar recortes visíveis sob o tecido. Para vestidos e saias mais ajustados, os shorts modeladores de coxa média são ideais. Além de definir o contorno da perna, eles evitam o atrito entre as coxas e proporcionam liberdade de movimento, algo essencial em dias quentes ou longos eventos. Já para peças leves, como vestidos fluidos ou tecidos de seda, o bode modelador é uma solução elegante. Ele uniformiza o tronco, sustenta o busto e substitui tanto o sutiã quanto a calcinha, criando uma base perfeita para o caimento do tecido. Mas o ponto mais importante é este: nem todo shapewear precisa ser de alta compressão. Existem níveis diferentes de firmeza, do leve, que apenas suaviza, ao intenso, que redefine a silhueta.
Para o uso diário, prefira modeladores leves, que oferecem sustentação sem restringir a respiração. O conforto é o primeiro sinal de que a peça está correta. E há um truque que faz toda a diferença. Se você costuma usar camisas, blusas ou tricôs finos por dentro da calça, experimente colocar a barra da blusa por dentro do modelador antes de vestir a parte de baixo. Isso evita volumes extras e cria uma linha visual contínua, como se o look tivesse sido montado por uma estilista profissional. Outra dica valiosa: cada corpo tem uma necessidade diferente. Mulheres com corpo tipo maçã, por exemplo, se beneficiam dos modelos que sustentam a região central do abdômen e se estendem até abaixo do busto. Já quem tem corpo tipo pera pode preferir os modelos que abraçam o quadril sem comprimir o bumbum, preservando as curvas naturais. E para quem tem corpo mais reto, o ideal são modeladores com recortes sutis na lateral, que criam uma leve ilusão de cintura sem apertar. O shapewear moderno é uma extensão da autoestima. Ele não serve para esconder, mas para revelar a segurança de quem se conhece. Número 6. Monte seu cápsula de lingerie. Uma mulher elegante sabe que o segredo do estilo não está na quantidade de roupas que tem, mas na harmonia entre elas. E o mesmo vale para a lingerie. Ter uma gaveta cheia de peças, mas nenhuma que realmente funcione, é como ter um guarda-roupa lotado e ainda sentir que não tem nada para vestir. Por isso, criar o seu capsule de lingerie, uma coleção pequena, mas estratégica, é o primeiro passo para conquistar uma elegância prática e consistente. Pense na sua lingerie como a estrutura invisível que sustenta tudo o que vem por cima. Cada peça tem uma função, e quando escolhidas com intenção, elas se tornam aliadas da sua rotina, do seu conforto e da sua imagem. No centro desse capsule está o sutiã t-shirt, aquele modelo básico, sem costura, que funciona com qualquer roupa. É o tipo de peça que passa despercebida. E esse é o maior elogio que uma roupa íntima pode receber. Ele é a base do dia a dia, perfeito para acompanhar camisas, blusas de tecido leve e até vestidos ajustados. Ao lado dele, vale investir em um sutiã tomara que caia de qualidade, com boa estrutura e sustentação firme. Escolha um modelo com faixa larga e silicone interno. Ele vai te acompanhar em festas, jantares e ocasiões em que os ombros pedem destaque. Um bom tomara que caia pode durar anos e se adaptar a diferentes looks, desde vestidos de alça até macacões elegantes. Outra peça indispensável é o bralette ou top confortável, que une estilo e suavidade. Ele é perfeito para dias em que você quer se sentir leve, livre e ainda assim bem vestida. Pode ser usado sob blusas transparentes, cardigans abertos ou até como parte intencional do look. Um toque de feminilidade e autenticidade que transparece sem esforço. Inclua também 2 calcinhas sem costura em tons neutros, ideais para usar sob roupas claras e tecidos finos, e 2 peças modeladoras, escolhidas conforme sua necessidade. Uma de cintura alta, que ajuda a suavizar a região abdominal, e um short modelador médio, que garante conforto sob vestidos e saias. Essas peças não servem para esconder, mas para proporcionar fluidez e segurança em qualquer movimento. Se o seu estilo inclui tecidos mais delicados, vale acrescentar um slip dress ou uma saia combinação, aquelas peças leves que evitam que o tecido grude no corpo e mantém o caimento perfeito. Poucas mulheres ainda usam, mas quem experimenta percebe o impacto instantâneo na elegância do visual. E por fim, os protetores de mamilo e fitas adesivas, ideais para roupas especiais em que o sutiã tradicional não se encaixa. Eles são discretos, práticos e garantem liberdade sem comprometer a estética, perfeitos para viagens, eventos ou produções minimalistas. Essas poucas peças formam um sistema versátil, coerente e atemporal, capaz de acompanhar todas as fases do seu dia e do seu corpo. E o mais importante, elas economizam tempo, esforço e insegurança. Porque quando a base está certa, você não precisa se preocupar com o resto. Número 7. A regra de ouro, confiança. Por baixo de toda mulher elegante, existe algo muito mais importante do que renda, tecido ou estrutura. Existe uma base invisível, a confiança. A roupa íntima é apenas o símbolo dessa segurança. É o lembrete silencioso de que o cuidado começa de dentro para fora. Não é sobre esconder o corpo, nem sobre parecer perfeita.
É sobre sentir-se bem, sustentada, confortável, pronta para se apresentar ao mundo com leveza e presença. Porque quando você se sente bem com o que está por baixo, o corpo muda, a postura muda e até o olhar muda. É como se o espelho finalmente refletisse aquilo que você sempre foi, apenas com mais clareza e intenção. A escolha da lingerie certa é um gesto de autoestima. É você dizendo a si mesma: eu mereço me sentir bem, mesmo que ninguém veja. É um ato silencioso, mas poderoso, porque a forma como você se veste para si mesma define o tom de tudo o que o mundo verá depois. Há dias em que vestir-se bem é um grito de autoconfiança, e há dias em que é um abraço. Em ambos, a base é a mesma. Uma mulher que se respeita o bastante para cuidar do que não é visto, mas que sustenta tudo o que é mostrado. Por isso, lembre-se, a sua roupa íntima não é apenas parte da sua aparência, é parte da sua energia. Ela molda não só o corpo, mas também a forma como você se movimenta, se comporta e se coloca no mundo. Escolha peças que abracem o seu corpo, mas também a sua história. Peças que te façam respirar, sorrir e lembrar quem você é, antes de qualquer rótulo, tendência ou padrão. Porque a verdadeira sofisticação não vem do que você veste, mas da serenidade de saber que, de dentro para fora, tudo está em harmonia. E é isso que diferencia uma mulher simplesmente vestida de uma mulher verdadeiramente elegante.